Às vezes, o criminoso é tão cauteloso que mesmo a direção correta da investigação não leva a um resultado. Anos, décadas se passam. O caso acumula poeira. Mas a tecnologia não para. E um dia, as provas arquivadas começam a falar. Antioch é uma pequena cidade californiana com uma população de 100 mil habitantes. Um lugar tranquilo, onde raramente acontece algo realmente terrível. Mas em junho de 1980, ocorreu aqui um evento que chocou todos os moradores e por décadas mudou a sensação de segurança nestes bairros calmos. Domingo, 22 de junho, por volta das 4 da manhã, Stephanie Malini, de 25 anos, retorna para casa. O turno no restaurante terminou. Depois do trabalho, ela passou na casa de uma colega. Agora só quer dormir. A chave gira na fechadura. Lá dentro está escuro e silencioso. Ao passar pelo primeiro andar, a mulher percebe. Sua prima de 14 anos, Susan Bombardier, não está em lugar nenhum. Geralmente, a menina a esperava na sala, no sofá. Stephanie para na soleira da porta. Escuta. Silêncio. Chama a irmã várias vezes. Ninguém responde. Estranho, mas não o suficiente para entrar em pânico. Muito cedo, muito escuro. Além disso, as duas filhas de Stephanie, de 5 e 6 anos, estão dormindo lá em cima. Não há necessidade de acordá-las. A mulher decide que Susan provavelmente adormeceu no quarto das crianças e vai para a cama. O cansaço a vence. Na noite anterior, ela pediu à irmã para cuidar das meninas. Susan adorava passar tempo com as sobrinhas e aceitou de bom grado. A estudante do ensino médio responsável via isso como uma tarefa adulta importante. Uma oportunidade de mostrar que podiam contar com ela. Algumas horas depois, Stephanie acorda e começa a preparar o café da manhã. O cheiro de café inunda a cozinha. O telefone toca. A mãe de Susan pergunta quando a filha voltará. Stephanie larga a frigideira. Vai ao quarto das crianças para acordar a irmã, mas ela não está lá. A cama está intocada. As meninas dizem que acordaram sozinhas. Não se sabe onde está a Susan. Stephanie revira a casa inteira. Primeiro andar, segundo. Olha no banheiro, na despensa. Nenhum vestígio. Torna-se claro, a irmã nem sequer pernoitou ali. Isso assusta. Realmente assusta. Susan nunca foi uma adolescente problemática. Nunca fugiu, nunca namorou ninguém. E o mais importante, nunca deixaria crianças pequenas sem supervisão. Isso seria completamente fora de seu caráter. Stephanie começa a examinar cuidadosamente a casa em busca de qualquer pista. Verifica se a irmã deixou um bilhete. Olha para o telefone, talvez uma chamada perdida. Nada. Junto com a mãe, cuja voz soa cada vez mais ansiosa, elas decidem contatar a polícia. Não podem mais esperar. Os oficiais que chegaram começam imediatamente a reconstruir a cronologia. Pegam cadernos, fazem perguntas metodicamente, sem pressa. Segundo Stephanie, na noite de 21 de junho, ela estava saindo para o turno e pediu a Susan para ficar com as crianças. Após o trabalho, planejava ir a uma festa de aniversário de uma colega. O restaurante era perto, mas não queria deixar as filhas sozinhas, nem mesmo por algumas horas. Por volta das 8 da noite de 21 de junho, Stephanie ligou para casa e pediu à irmã para trazer roupas limpas para o trabalho. O uniforme havia sujado. A garota concordou e atendeu ao pedido. Caminhou 2 quarteirões a pé, entregou a roupa. Este foi o último encontro delas. Susan parecia normal, sorria, apressava-se para voltar para as meninas. Ao vê-la partir, Stephanie a observou atravessar a rua e acenou. Uma noite comum, nada de incomum.
Colegas e ambas as filhas confirmam essas palavras. As meninas contaram. Susan voltou para casa e imediatamente começou a colocá-las para dormir. Deu-lhes o jantar, macarrão com queijo, o favorito delas. Ajudou a recolher os brinquedos espalhados pelo chão. Elas se lembraram do que a tia estava vestindo, uma camisola e um roupão vermelho, macio, caseiro. Obviamente, ela não planejava sair para lugar nenhum. Depois que as crianças foram para a cama, Susan ia assistir televisão ou ler, sua atividade favorita. O controle remoto estava no apoio de braço do sofá. Estava planejado que ela pernoitaria na casa da irmã e voltaria para casa pela manhã, como de costume. À 1h30 da madrugada, Stephanie, estando na festa, ligou novamente para casa para verificar se tudo estava bem. A música estava alta, ela teve que se afastar. Susan atendeu rapidamente, com a voz sonolenta. Disse que as crianças estavam dormindo, tudo bem. Acrescentou que ela mesma estava indo se deitar, estava cansada. A conversa durou menos de 1 minuto. Stephanie desligou e voltou para os convidados, sem suspeitar de nada. Os depoimentos das testemunhas permitiram reconstruir o cenário. O desaparecimento ocorreu entre a 1h30, quando foi a última ligação, e às 4 da manhã, quando Stephanie voltou e não encontrou a irmã. 2h30. Uma janela de tempo estreita. A versão de uma fuga foi imediatamente rejeitada pela mãe e pela irmã, categoricamente. Susan era uma menina calma e complacente. Não havia conflitos familiares. A adolescência dela transcorreu sem incidentes, sem crises, sem escândalos. Além disso, todos os seus pertences, bolsa, roupas, sapatos, permaneceram no lugar. Os tênis estavam perto da porta, a jaqueta estava pendurada no armário. Fugir de roupão e chinelos, absurdo. Surgiu a versão de sequestro. Talvez ladrões tenham invadido a casa e Susan tentou impedi-los ou se tornou uma testemunha acidental. Mas essa versão pareceu improvável. Os detetives examinaram os quartos cuidadosamente. Nada desapareceu. Nem dinheiro da carteira de Stephanie, nem joias que estavam na cômoda. Não foram encontrados sinais de arrombamento. As fechaduras estavam intactas, as janelas fechadas por dentro. Isso significa que a garota conhecia a pessoa que a levou e a deixou entrar voluntariamente. Não havia sinais de luta na casa. Móveis, pertences, tudo em seu lugar. As almofadas do sofá estavam bem arrumadas. As crianças nos quartos vizinhos não ouviram nada. Acordaram calmamente, como sempre. Os detetives começaram a interrogar os vizinhos. Stephanie morava em uma casa geminada. Ao lado havia outras famílias que poderiam ter ouvido algo através das paredes. Os policiais iam de porta a porta, fazendo as mesmas perguntas. Mas ninguém notou nada. Nem barulho, nem vozes, nem porta batendo. Nada suspeito. O desaparecimento da estudante de 14 anos tornou-se o incidente mais perturbador nesta área tranquila. Já no primeiro dia, o caso parecia extremamente misterioso. A investigação não tinha nenhuma pista, nenhuma ponta por onde puxar. A polícia iniciou um trabalho ativo, inspeção da área ao redor da casa, investigação minuciosa dos cômodos. Os detetives revistaram arbustos, olharam debaixo dos carros, verificaram as lixeiras. Isso não trouxe novos dados. Interrogaram todos os vizinhos da redondeza. Alguns viram, outros não, mas nada de importante. Visitaram a escola onde Susan estudava. Professores em choque, colegas de classe em silêncio, sem saber o que dizer. Todos estavam alarmados, mas ninguém conseguiu dar pistas. Ninguém notou estranhos ou carros suspeitos naquela noite. Nem um carro em movimento lento, nem uma pessoa à toa. Aquela noite de domingo não foi diferente das outras.
Não se falava em câmeras de vigilância em 1980. Eram outros tempos. A investigação chegou a um impasse. Os investigadores apelaram ao público, esperando obter informações de testemunhas casuais. Publicaram anúncios em jornais, falaram no rádio local. Não funcionou. A delegacia recebeu várias denúncias, mas todas se revelaram pistas falsas. Alguém viu uma garota parecida em outra cidade, alguém ouviu rumores. Nada concreto. 5 dias se passaram desde o desaparecimento. Nenhum progresso. Começaram a supor o pior, que Susan já não estava viva. Os familiares não queriam acreditar e continuavam a ter esperança. A família divulgou ativamente informações, colou panfletos nas ruas, em postes, em lojas. A fotografia da menina olhava de todos os cantos, sorrindo, com cabelos longos. Após analisar o círculo social mais próximo, os detetives não encontraram pessoas que representassem uma ameaça para a estudante. Em sua companhia, não havia adolescentes problemáticos, apenas colegas comuns, igualmente tranquilos. Começaram a verificar agressores sexuais registrados no condado. Encontraram vários, mas todos tinham álibis confirmados. Alguns estavam no trabalho, outros em casa com a família. Tudo foi verificado. Tudo mudou em 27 de junho. Um dia quente, o sol a queimar. A cerca de 100 quilômetros da casa de Stephanie, no rio San Joaquim, um homem estava a pescar. Era de manhã cedo e o nevoeiro ainda não se tinha dissipado. Ele notou algo suspeito na água. Um objeto bastante grande flutuava com a corrente. Primeiro, pensou que fosse um tronco ou um saco de lixo. Aproximando-se de barco, ele viu um corpo nu, uma rapariga, pálida, sem movimento. Tinha sido arrastada para a margem perto da ponte. A testemunha ligou imediatamente para a polícia, a voz a tremer enquanto explicava ao operador o que tinha encontrado. A vítima foi resgatada e enviada para exame forense. O corpo estava na água há vários dias. A decomposição tinha começado, a pele embranquecera, mas não o suficiente para esconder todos os vestígios. De acordo com a conclusão do perito, havia sinais de violência. A causa da morte foi uma facada no peito. Uma, mais profunda. O assassino perfurou seu coração. A morte foi rápida, possivelmente em menos de 1 minuto. A vítima não tinha quaisquer documentos ou pertences para identificação. Nem roupas, nem joias, nada. Começaram a verificar com as denúncias de desaparecimento no distrito. A lista era pequena, mas cada nome foi verificado. Entre eles, havia uma denúncia da família Bombardier. Devido à estação quente e à exposição à água, o corpo estava inchado, os traços faciais alterados. A identificação final foi feita através de registros dentários, o único método fiável. O legista confirmou: a vítima era a desaparecida Susan. Os pais tiveram de ouvir isso. Material biológico do criminoso foi recolhido, vestígios sobre as unhas, amostras do corpo. Até foram feitas tentativas de estudá-lo, mas as tecnologias dos anos 80 não permitiram fazer praticamente nada. Microscópios, testes químicos, tudo isso fornecia um mínimo de informação. Ainda não existiam bases de dados para comparar informações. A análise de ADN estava apenas a nascer algures em laboratórios, mas a aplicação prática estava longe. Tudo o que as autoridades podiam fazer era enviar as amostras recolhidas para o arquivo, selá-las em sacos, rotulá-las e continuar as buscas por outros métodos, antigos, comprovados. O caso do desaparecimento de Susan foi oficialmente requalificado para investigação de homicídio. A pasta mudou de cor, o status mudou. Havia vários suspeitos. Conseguiram identificar um homem propenso à agressão que vivia na mesma área da casa de Stephanie.
Tinha antecedentes criminais por brigas, várias queixas de vizinhos. Foi interrogado por muito tempo, mas manteve-se confiante. O segundo suspeito foi o ex-namorado da irmã da vítima. Eles namoraram por pouco tempo. A jovem mulher contou que ele se comportava de forma estranha, demasiado insistente, demasiado obsessivo. Por isso, ela decidiu terminar a relação após alguns encontros. Um dia antes do desaparecimento de Susan, ele tinha ido à casa geminada de Stephanie, parou à porta, pedindo uma segunda chance. Ela viu-o pelo olho mágico antes de abrir. Recebendo uma recusa, ele ficou mais um minuto, depois virou-se e foi embora. Simplesmente não havia outros homens suspeitos no círculo da família. A vítima só poderia conhecer e deixar entrar em casa sem receio estes dois. Os detetives investigaram cuidadosamente ambos. Conduziram interrogatórios, verificaram álibis, procuraram testemunhas. Mas não conseguiram encontrar provas irrefutáveis. Nem testemunhas, nem impressões digitais na casa, nada que ligasse os suspeitos ao crime. As técnicas daquela época eram limitadas. Gradualmente pararam de persegui-los, embora os mantivessem sob observação. Novas tentativas de encontrar o assassino não produziram resultados. Os investigadores trabalharam durante meses, verificando versão após versão, mas cada uma terminava num beco sem saída. Todos os materiais do caso foram recolhidos, depoimentos, fotografias, amostras, e enviados para os arquivos por muitos anos. As caixas empoeiraram-se nas prateleiras. Susan Bombardier, de 14 anos, foi enterrada no cemitério em Lafayette. Uma pequena cerimônia, muitas flores. A sua morte foi um verdadeiro golpe para todos os seus entes queridos. A mãe da rapariga, ao saber da descoberta, simplesmente caiu no chão, incapaz de se manter de pé. Perdeu a consciência na sala de estar quando o detetive proferiu as palavras de confirmação. Apenas 1 hora após a trágica notícia, quando ela ainda não tinha recuperado, a família recebeu o boletim de notas de Susan. O documento chegou pelo correio, uma coincidência cruel. Só havia notas altas, era uma aluna excelente. Um futuro que já não existiria. A comunidade local ficou chocada e assustada. Os pais começaram a acompanhar os filhos à escola, a trancar as portas com todos os fechos. Todos estavam especialmente insatisfeitos com a incapacidade da polícia de encontrar o assassino. Por muito tempo, a esquadra recebia chamadas de moradores preocupados que esperavam a captura do criminoso, exigindo atualizações. Chegavam denúncias sobre pessoas específicas. Alguém suspeitava de um vizinho, alguém de um colega, mas todas se revelaram pistas falsas. Verificaram cada uma, mas sem resultados. Posteriormente, foram feitas repetidas tentativas de estudar o perfil de ADN do criminoso, recolhido do corpo da vítima, e compará-lo com as bases de dados existentes, especialmente nos anos 90, quando as tecnologias começaram a desenvolver-se. Sem sucesso. A qualidade do material era insuficiente. As amostras degradaram-se ao longo dos anos de armazenamento, e as tecnologias ainda eram demasiado fracas. Eram necessários métodos mais avançados que ainda não existiam. Gradualmente, o crime foi caindo no esquecimento. Novos casos, novas tragédias suplantavam as antigas. Pelo ano 2000, o nome de Susan Bombardier era lembrado apenas pelos moradores mais antigos da cidade, aqueles que viveram lá nos anos 80, e pela sua família, que ainda esperava pelo triunfo da justiça. A mãe ia ao túmulo todos os anos no aniversário. Quando Jennifer Kathleen Gibbons, jornalista de um jornal local, ouviu falar desta história assustadora, ficou chocada. Ela vasculhou os arquivos, procurando material para um artigo sobre casos arquivados, e deparou-se com o nome de Susan.
O assassino, capaz de cometer tal ato, nunca foi apanhado e pode estar em liberdade, por perto, talvez na casa ao lado. Em 2014, a repórter encontrou o túmulo da menina, uma simples pedra cinzenta, flores desbotadas, e começou a manter um blog sobre o crime não resolvido. Ela conversou muito com a família da vítima, ia à casa deles, gravava memórias. Falou com moradores locais que ainda se lembravam daquele dia. Encontrou-se com os detetives que trabalharam no caso, já idosos, reformados, mas que ainda se lembravam de cada detalhe. As publicações regulares da história de Susan atraíram atenção, primeiro local, depois mais ampla. O público reagiu, as autoridades notaram. As pessoas começaram novamente a questionar o que aconteceu à rapariga e por que é que o criminoso ainda não tinha sido punido. Cartas chegavam à redação, discussões apareceram nos fóruns. A polícia não estava inativa antes, mas agora surgiu uma forte motivação para resolver o caso: a pressão pública, a atenção da imprensa. Vários oficiais, jovens e cheios de entusiasmo, dirigiram-se ao xerife pedindo a oportunidade e os recursos para trabalhar no homicídio não resolvido. Eles queriam tentar. O xerife hesitou, mas concordou. Em 2015, as amostras de ADN do caso Susan Bombardier foram retiradas do arquivo. Caixas empoeiradas, etiquetas antigas, e imediatamente após a formação do Grupo de Trabalho para a Investigação de Crimes Arquivados. Este grupo incluiu vários polícias entusiastas que teriam um trabalho difícil pela frente. Este caso tornou-se o mais antigo crime violento não resolvido em Antioch. 35 anos de silêncio. O período não foi escolhido ao acaso. Pouco antes do início da reabertura da investigação, surgiram novas tecnologias forenses que permitiam trabalhar mesmo com amostras de má qualidade, materiais antigos ou uma quantidade mínima de fontes de informação. Sequenciadores genéticos de nova geração, algoritmos computacionais, tudo isso mudou o jogo. As evidências de quase 40 anos foram enviadas para o Laboratório de Medicina Forense do Condado de São Mateo. Os sacos selados foram abertos com cuidado. Pela primeira vez, foi possível criar um perfil de ADN completo do criminoso. Completo, detalhado, adequado para a comparação. Antes disso, foram feitas tentativas, mas as tecnologias não permitiam o sucesso. Agora, a situação mudou. Um avanço. Ao obter o perfil completo do assassino no início de 2017, decidiu-se verificá-lo através da base de dados de criminosos registrados, CODES, um sistema nacional. Carregaram o perfil e iniciaram a pesquisa. Inesperadamente, a identificação preliminar apontou para Mitchell Bacon. Uma correspondência. Um verdadeiro avanço no caso. Os detetives não acreditaram no sucesso de imediato. Era bom demais para ser verdade, por isso realizaram testes adicionais. Reverificaram tudo 2 vezes. O perfil foi verificado na base de dados de ADN do FBI, outra confirmação. Depois disso, as amostras foram definitivamente ligadas a este homem. A probabilidade de erro era quase nula. Ele era o mesmo namorado suspeito de Stephanie, com quem ela tinha terminado pouco antes do assassinato de Susan. O mesmo que foi investigado nos anos 80, mas libertado. Naturalmente, este homem não foi parar à base de dados por acaso. A polícia descobriu facilmente um longo histórico de suas atividades criminosas, uma extensa ficha criminal. Mitchell Lynn Bacon nasceu a 21 de março de 1954, numa das pequenas cidades do estado da Califórnia. Uma família comum, nada de notável. No ensino secundário, mudou-se para Antioch, o mesmo local onde viviam Stephanie e Susan. O destino uniu-os no mesmo lugar. Ele foi, de fato, durante muito tempo um suspeito no caso do assassinato da adolescente, mas não havia provas suficientes contra ele até 1917. Durante 37 anos,
Ele viveu uma vida normal. Como se verificou, já em 1973, foi condenado por vários crimes de uma só vez. Jovem, mas já perigoso. Após o processo judicial por agressão, foi condenado a 5 anos de prisão. Pelas acusações apresentadas, ele poderia ter recebido prisão perpétua. Crimes graves, mas antes disso não estava registrado como criminoso. Tinha uma ficha limpa. Por isso o tribunal demonstrou clemência. Primeira condenação, juventude, circunstâncias atenuantes. Após cumprir uma pequena pena, ele voltou a estar em liberdade. Saiu, regressou à mesma cidade. Mas já em 1981 foi novamente condenado por vários episódios criminais e declarado culpado. Nem um ano tinha passado desde o assassinato de Susan. Agora, o criminoso experiente recebeu 24 anos de prisão. O tribunal foi mais rigoroso. Todos os seus crimes estavam relacionados com atos ilícitos de natureza sexual. O modus operandi era o mesmo. Após a libertação, que ocorreu no início dos anos 2000, o homem foi obrigado a registrar-se como agressor sexual, um procedimento padrão para esses condenados. Ele não o fez, ignorou a exigência e, portanto, em 2002, recebeu mais 4 anos por violação das condições de libertação. De volta à prisão. Depois disso, ele apareceu nas bases de dados, impressões digitais, fotografias, amostra de ADN. Em 2017, quando a polícia foi buscar Mitchell Bacon, de 63 anos, ele vivia na mesma cidade, Antioch, não tinha ido para lado nenhum. Foi detido sem resistência, enquanto voltava calmamente do supermercado com um saco de compras. Um dia normal, um homem idoso comum. As algemas estalaram. O assassino negou qualquer ligação ao homicídio não resolvido de Antioch. Abanou a cabeça, disse que era um erro, mas as provas contra ele eram irrefutáveis. A genética não mente. Após o estabelecimento da ligação de Mitchell com o assassinato de Susan, os detetives deram uma conferência de imprensa, câmeras, microfones, jornalistas, e declararam que a sua amostra de DNA seria comparada com uma série de outros casos não resolvidos. Possivelmente, ele tinha matado mais. Um modus operandi demasiado profissional para um caso isolado. No momento da prisão, o homem tinha 63 anos. Ele permaneceu impune durante 37 anos. Considerando que o seu modus operandi lembrava o de um criminoso em série, metodismo, ausência de pânico, acreditava-se que, durante os anos em liberdade, ele poderia ter cometido inúmeros atos semelhantes. Quantos exatamente, era desconhecido. Finalmente, a família da vítima teve esperança de obter justiça, depois de tantos anos. O principal problema pelo qual Mitchell não pôde ser responsabilizado nos anos 80 era o álibi. Incontestável à primeira vista. Ele afirmou que passava tempo com a tia num bar na cidade vizinha, bastante longe do local onde Susan cuidava das crianças. 40 quilômetros, no mínimo. Segundo ele, saiu do bar apenas por volta das 2 da manhã e parou no cruzamento à entrada da cidade. Parou numa loja de conveniência noturna para comprar cigarros, como explicou. O vendedor reconheceu-o, trocaram algumas palavras, depois Mitchell foi para casa. Assim ele contou aos detetives, calmamente, com confiança. Devido a esses deslocamentos, ele tinha uma janela de tempo muito pequena, talvez 1 hora, 1h30. Os detetives daqueles anos consideraram-no um assassino improvável. Quase não havia tempo, a distância era grande, inclusive graças à confirmação das suas palavras pela tia e pelo vendedor. Ambos prestaram depoimento. Não conseguiram ligar o criminoso ao assassinato na altura, embora ele parecesse o mais suspeito de todos. A intuição dizia uma coisa aos detetives, mas as provas, outra.
Stephanie própria acreditava que Mitchell poderia estar envolvido no rapto e assassinato da prima. Falava sobre isso abertamente, insistia. Ele conhecia toda a família delas, incluindo o adolescente. Encontraram-se várias vezes durante o curto relacionamento do casal. Cruzaram-se em casa, num restaurante. Infelizmente, isso foi o suficiente para a rapariga começar a confiar nele. Um rosto familiar, o namorado da irmã, que perigo! Foi por isso que Susan lhe abriu a porta sem receio e, assim, assinou a sua própria sentença de morte. Não suspeitou de nada até ser tarde demais. Stephanie teve apenas 3 encontros com o homem, após os quais decidiu não continuar o relacionamento. Algo a deixou alerta. Talvez o olhar, talvez perguntas demasiado insistentes. Segundo ela, após a separação, Mitchell foi várias vezes ao restaurante onde ela trabalhava. Não pedia nada, apenas sentou-se numa mesa perto da janela e observava-a em silêncio, por horas. Observava-a entregar pedidos, a sorrir aos clientes. Isso parecia assustador, um olhar fixo, postura tensa. Por isso ela decidiu interromper completamente qualquer comunicação. Pediu aos colegas para dizerem que ela não estava, se ele aparecesse. No entanto, ele não a deixou em paz. Em vez disso, Mitchell deixava bilhetes à porta da casa dela, curtos, sem ameaças, mas obsessivos. Voltava ao trabalho dela, tentava fazer contato, apanhava-a depois do turno. Stephanie ficou furiosa ao saber que uma das colegas, uma novata que não conhecia a situação, tinha dado ao rapaz o seu endereço de casa. Mais tarde, a mulher justificou-se, dizendo que não sabia da separação deles, pensava que estava a ajudar. Mas agora, era óbvio, foi graças a isso que Susan ficou em perigo e se tornou uma vítima. Ele sabia o endereço. Sabia que uma rapariga estava sozinha em casa, com crianças pequenas. Nos anos 80, durante a investigação, Mitchell até foi convidado a fazer um teste do polígrafo, um procedimento padrão para suspeitos. Ele concordou sem hesitação, com confiança, calmamente, mas os resultados foram considerados ambíguos. Os gráficos oscilavam em certos pontos, mas não o suficiente para serem considerados mentiras evidentes. Os detetives realizaram inúmeros interrogatórios. Sentaram-se em frente a ele por horas na sala de interrogatórios. Faziam as mesmas perguntas com palavras diferentes, mas o suspeito não cedeu. Manteve-se firme. Devido à falta de provas irrefutáveis, não foi possível ligá-lo ao assassinato. Tiveram de o libertar. Finalmente, 37 anos depois, o criminoso foi detido. A justiça atrasou, mas ainda assim chegou. Foi-lhe apresentada uma lista de acusações de homicídio, rapto e atos ilícitos. Além disso, de acordo com a conclusão do perito forense, era incerto se ele cometeu esses atos antes de infligir o ferimento fatal ou depois. Isso era significativo para a qualificação jurídica. O procurador continuou a discutir com sua equipa se deveriam pedir prisão perpétua sem direito à liberdade condicional ou procurar a pena máxima, a pena de morte. O próprio Mitchell ainda não admitia a culpa. Permanecia na cela, em silêncio durante os interrogatórios. Decidiram limitar-se à prisão perpétua. Uma sentença de morte poderia levar a ainda mais litígios devido aos recursos, arrastando o processo por anos. Geralmente, em tais casos, os advogados começam a interpor recurso após recurso, usando todas as brechas possíveis.